Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Satis e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei Sturge e Fulan, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Satis. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Satis, você produz além da conta. Acesse satis.ind.br. Satis é nutrição vegetal que transforma. Olá para você, produtor e produtora rural, que está conectado aqui comigo ao podcast AgroTalk. Seja bem-vindo! Hoje, o Brasil é o maior produtor e exportador no mundo de uma das principais commodities, produtos que funcionam aí como matéria-prima. E eu estou falando da soja. Dela se derivam grãos para alimentação humana, o farelo como ingrediente importantíssimo hoje para a nutrição animal, e o óleo na produção de bens de consumo para a cozinha, medicamentos e o biodiesel. Mesmo sendo a principal cultura agrícola do país, a soja é plantada em apenas 4% do território brasileiro. Cabe observar aqui que, segundo a Embrapa, o uso do solo no Brasil é distribuído da seguinte forma: 66% de vegetação nativa, que são as florestas e áreas de preservação permanentes, 554 milhões de hectares, 23% de pastagens, ou seja, 198 milhões de hectares, 8% dessa distribuição na agricultura em produção de grãos, que equivale a 60 milhões de hectares, 4% na urbanização e outros usos, 38 milhões de hectares. Dos 8% destinados à produção de grãos, a soja ocupa 3,5%, o equivalente aí a 33 milhões de hectares. Bem, no podcast AgroTalk de hoje, nós vamos falar de pós-colheita, a importância dessa etapa na cultura mais produzida no país. Então, nós vamos entender hoje um pouco mais sobre estes cuidados e também como manter o solo protegido com o gerente de P&D da Satis, Aedil Lawar, que é conhecido como Kid. Bem, Aedil, eu vou te chamar de Kid aqui, tá? Para a gente ter nosso bate-papo correr solto, e eu quero aqui trazer para você as boas-vindas ao podcast AgroTalk. Obrigado, Ângela, né? Olá aí a todos os produtores e produtoras, né? E pode chamar por Kid mesmo, viu, Ângela? Vários estados aí do Brasil me conhecem pelo apelido, Sim. né? Kid. Já tem alguns anos que eu faço esse trabalho em vários estados do país, né? Um pouco mais de 20 anos. Trabalhei na minha trajetória alguns anos em multinacional, na parte aí de defensivos, né? Manejo de pragas, doenças, plantas daninhas. Especializei também na parte de nutrição de plantas, né? E nesses últimos 20 anos trabalho aqui junto com a SATS, né? Ela começou como Sudoeste Agropex, depois se transformou em SATS, e a gente acompanha, né, todo esse trabalho junto aqui com a equipe da SATS há um pouco mais de 20 anos, né? Sim. Essa é mais ou menos resumida a minha trajetória. Sua trajetória profissional. E é engraçado porque quando você começa a desempenhar o seu papel no mercado de trabalho, não tem como não observar que o bichinho do agro, né, pica a gente de uma forma, né, que a gente assim se dedica tanto a esse mundo do agro, né? Para você também foi assim? Foi. É um mundo apaixonante, né? A gente sempre comenta aqui nas nossas reuniões, você cuidar da saúde de uma lavoura e levar essa saúde, né, de um alimento saudável para o consumidor, isso é Sim, nobre, né? É sim, muito nobre, se a gente for pensar friamente, isso é muito bacana. Eu falo isso tanto a parte do agro no geral, sim, né? Hortaliças, cereais, a parte de pecuária, né? Então, enfim, o agro é um setor apaixonante, é um setor que não tem rotina, é um setor que enche a gente de desafio, Angela. Cada ciclo da cultura ou de uma cultura tem sua particularidade.
né? Como eu falei inicialmente, eu trabalho em vários estados, então, Sim, várias particularidades, às vezes com a mesma cultura. Então, como a gente trabalha no Rio Grande do Sul, é diferente como a gente trabalha, por exemplo, né, no norte do Mato Grosso, ou em Rondônia, ou em outros estados, como no Nordeste começou a ter soja. Então, quer dizer, é sim, muito apaixonante. sim. E enfrentando climas diferenciados, né, de um estado para o outro também. Sim, sim, as condições climáticas É, totalmente diferentes, né, cultivares diferentes, diferentes, topografias diferentes, diferentes. altitudes diferentes, então, enfim, Sim, é. é É muito um bacana. é um desafio mesmo. Bem, É então vamos verdade. entrar aqui, né, no nosso assunto sobre pós-colheita hoje. E a prática da pós-colheita, Kid, se bem feita, né, ela ajuda a diminuir a incidência de pragas, melhorar a atividade biológica, a capacidade de absorção dos nutrientes no solo, contribuindo para o alcance aí de patamares mais produtivos a médio e longo prazo. E aí eu queria saber de você o que o produtor precisa fazer para não ficar com o resto de cultura no campo. O que se deve fazer, então, após a colheita da soja? Ângela, esse assunto é muito interessante, muito bacana, né? Todos os produtores aí, produtoras, a gente busca a construção de um ambiente, né, que seja o mais rentável possível, né, a construção de um ambiente de alta performance produtiva, e tudo isso começa, por incrível que pareça, no manejo que nós fazemos no pós-colheita de uma cultura em si. No caso aqui nós estamos falando de soja, no caso da soja. Então, as áreas onde tiveram altas incidências de plantas daninhas de difícil controle, áreas que tiveram problemas com pragas, né? Hoje também muitas delas são de difícil controle, algumas doenças específicas ou particulares ou peculiares de cada região também de difícil controle, tudo isso deve ser manejado nesse pós-colheita. A construção desse ambiente, seja ele biológico, seja ele físico, seja ele químico, a gente deve se atentar para que a gente promova isso para os próximos ciclos. Se vai ser uma lavoura de inverno, ou se vai ser uma lavoura de safrinha, ou mesmo preparando esse ambiente para a próxima safra, né? A próxima safra de verão, que eu digo, né? Que seria nossas principais safras, né? Então, a gente trabalha muito sobre isso, como construir esse ambiente, né? Uhum. Como nós enfrentarmos esse intervalo entre ciclos de cultura e tornar esse ambiente livre de patógenos de solo, né? Problemas de fungos que destroem o sistema radicular da planta. Então, como nós vamos construir essa base biológica? Então, tudo que você falou na pergunta foi muito interessante, porque como nós devemos alavancar melhores rendimentos das nossas áreas a Uhum. médio e longo prazo. Então, muitas vezes, o que a gente se depara? O produtor correndo atrás do problema, tentando solucionar um problema na hora que ele já está acontecendo. Só que os ciclos das nossas culturas são muito curtos. Às vezes, nós não temos mais tempo para a gente remediar um problema, dependendo da dimensão. Então, por isso que a gente fala muito dos cuidados no pós-colheita, né? No caso nosso de soja, por exemplo, né? Não deixarmos, né, plantas de um ciclo para o outro na área, porque ela vai naquele ambiente, está proliferando pragas, proliferando doenças, então nós devemos eliminar. A gente sabe que durante o transporte, da saída desses grãos da área, às vezes Uhum. tem, cai nas estradas, cai. Então, enfim, a gente sabe que tem alguns focos que ficam, mas temos que fazer nossa parte, né? Sim. Então, eu falo muito desses cuidados. Aqui você citou na qualidade de melhorar o solo, na absorção e na retenção de nutrientes, na retenção de água. Tudo isso tem que ser trabalhado a partir do pós-colheita. Ou seja, qual vai Hum. ser nosso planejamento? Eu colhi X quantidades de saca por hectare. Como eu devo, né, fazer para preparar esse ambiente para o próximo ciclo? Que vai ser até, né, discutido ainda hoje no nosso Sim. bate-papo, né? Isso. Sobre essas questões de nutrição, sobre essas questões biológicas, esse manejo de plantas daninhas que fica na área, que a gente tem que ter realmente uma atenção especial, e pragas em determinadas doenças. Dentro dessas doenças, Ângela, eu tenho frisado muito,
Em muitas regiões do país, nós temos um problema sério com a doença que é o mofo branco. Tá? Sim. O mofo branco ele tem uma proliferação na área exponencial. Ele tem uma estrutura de resistência. Então, o patógeno, ele, além de causar todos os danos que podem ser enormes nas produtividades, ficam as estruturas de resistência, que quando acontece a colheita, Uhum. essa planta passa por dentro da máquina, essas estruturas de resistência, muitas delas são espalhadas através do picador da colhedeira, né? Vamos Sim, falar assim, para ser fácil a nossa sim, comunicação, para a área, sendo uma fonte de inóculo para próximos ciclos. Um dos melhores momentos da gente manejar essas estruturas de resistência é justamente no pós-colheita. Então, a gente tem alertado muito os produtores que, porventura, teve esse problema de mofo branco, cuidem desse problema. É um problema exponencial, é um problema gravíssimo, que sim, afeta muito o rendimento das nossas lavouras. E o manejo dele começa no pós-colheita. sim. Ok? Então, eu estou imaginando aqui que depois que a colheitadeira passa no campo e ela fez toda a colheita da soja, vamos imaginar que aquela área já foi 100% colhida, já foi levada para os armazéns. Um passo super importante, então, o produtor rural que possui, né, colheitadeiras nos seus galpões, é também fazer ali uma limpeza dessas colheitadeiras. Uhum. Isso se tornou já uma prática, tá, Najma? Uhum, Muitas propriedades, a gente vê o capricho do pessoal sim, no pós-colheita, tá? Manejando, né, todo sim, esse sistema que a gente chama de desinfecção das máquinas, né? Então, uhum, isso a gente já vê. Mas o alerta é importante, sim, porque, assim, tem muito a se fazer, né? Assim, na verdade, a porcentagem dos produtores que fazem isso não é tão elevada. sim, Precisa o produtor se atentar para sim, esses detalhes, né? sim. Então, é muito importante frisar sobre isso. E Kid, após então, ao final da colheita, é, quando o campo já está lá sendo que começando ali, sendo preparado, né, para o que vai vir a posterior, é preciso fazer uma análise de solo, né? Porque o objetivo do produtor é de monitorar ali a sua fertilidade do solo, principalmente em lavouras que tiveram alta produtividade. O que você recomenda nesse período onde o solo precisa ser nutrido? Ô, Ângela, você bateu numa tecla que a gente trabalha, né? Eu tenho 28 anos que eu Uhum, trabalho diretamente no campo, e é um paradigma que a gente luta para que a gente consiga. Tem melhorado bastante, sabe, uhum, Ângela? Mas ainda nós estamos carentes do produtor aceitar isso, tá? Então, o produtor, ele precisa, fiz uma boa colheita de soja. Poxa, como ficou meu solo? Tá? Quanto que sim, foi exportado de nutriente nessa área que teve um alto rendimento? O que é que eu preciso fazer para repor, para construir ou reconstruir o ambiente para o próximo ciclo? Que às vezes vai ser uma safrinha, sim, ou às vezes vai ser uma planta de cobertura, ou às vezes vai ser uma cultura de inverno, ou às vezes eu vou aproveitar aquele ambiente para utilizar com pecuária. Então, o que que eu preciso fazer? A primeira coisa, nós não temos como entender sobre fertilidade de solo sem o parâmetro da análise de solo, sabe? E aqui vai um alerta. Nós temos muito clientes, Ângela, por exemplo, que já fechou os fertilizantes da safra que vai ser no final do ano. Quer dizer, acabou a colheita, vai sim, entrar safrinha ou de inverno, mas o produtor já comprou a nutrição do final do ano, então não teve parâmetro. Então não tem como, agronomicamente, nós nutrirmos uma planta adequadamente para que ela expresse a sua máxima capacidade produtiva se nós não temos uma análise de solo na mão. Porque só assim que nós vamos entender quanto tem do nutriente X, do nutriente Y, tá? Que a gente não corra o risco de uso em excesso de um nutriente que vai estar causando antagonismo, ou seja, impedindo a absorção de outro nutriente. É o que nós temos enfrentado muito no país. Nós não estamos enfrentando no país falta de fertilização do solo. Pelo contrário, está tendo excesso, inclusive, de alguns nutrientes.
E quando a gente mostra isso para o produtor, ele fala, poxa, tanto de dinheiro que eu gastei para piorar a condição Sim, do solo. Então, a análise de solo é tão simples. É o que tem de mais barato hoje em relação ao que nós vamos gastar para conduzir uma lavoura, é nós sabermos esse exame do nosso solo. E eu digo mais, o importante é que faça análise química, análise física e também análise biológica, que também não é uma rotina ainda no Brasil. Nós precisamos saber que tipo de patógeno ficou nesse solo, certo? Como eu uhum, falei, às vezes a gente chega numa propriedade, o patógeno já destruiu o sistema radicular da planta. Muitas sim, vezes não tem como remediar, a planta já morreu, inclusive. Né? Então, quando o produtor se atenta a esses detalhes, economiza um monte. Eu sempre sim, falo isso. Isso são coisas que é um exame detalhado do ambiente, faz com que a gente consiga ter uma lavoura mais rentável e muitas vezes uma lavoura com custo menor. Por quê? Porque o custo foi em cima do que precisava ser feito e não um custo da experiência da prática. Ah, eu jogo tantos quilos de adubo, tem 30 anos que eu faço isso, tem 20 anos que eu faço isso. Olha, nós entramos no que a gente chama de agricultura 4.0. Nós falamos sobre isso agora no nosso bate-papo antes de começar a gravação, sim, né? Então nós precisamos ter critérios no que nós vamos gastar nas nossas lavouras. Nós temos que ter critério, não pode ser de qualquer jeito. Ah, não, mas eu sempre fiz assim. Não, tudo hoje está muito difícil. sim, E a tendência, né, com a expansão de área, é que se torne cada vez mais difícil esse equilíbrio do ambiente. Então, precisa ter critério. Que nós vamos ter que gastar para produzir? Vamos. Mas vamos gastar com critério. Aí sim, sim, a gente consegue atender o que a cultura exige, ou o que o ambiente está necessitando, seja numa correção de solo, sabe? É uma luta nossa, Ângela. Às vezes o produtor chega e fala, eu vou aumentar o adubo, mas eu não vou ter tempo de corrigir o solo. A gente fala, poxa, não adianta nós sim, colocarmos o adubo no ambiente que não está favorável para ele. Então, sim, são princípios básicos da agricultura que a gente fala. Então, através da análise, nós vamos corrigir aquele ambiente, nós vamos suprimir micro-organismos indesejáveis, nós vamos bioativar esse ambiente solo, nós vamos aumentar micro-organismos bons, nós vamos proporcionar uma retenção de água, uma melhoria na decomposições de resíduos orgânicos, nós vamos proporcionar uma melhoria na supressão de micro-organismos indesejáveis, depois nós vamos passar para um equilíbrio químico, aí sim, construímos um ambiente onde nossa lavoura vai ter toda a condição. Lógico, somos dependentes das condições climáticas, né? Mas fizemos a nossa sim, parte. é, Eu chamo muito isso é, de, de eficiência agrícola. Eficiência agrícola é obrigação nossa, tá? A eficiência climática, quem não tem área irrigada, não sim, está sobre o nosso poder, mas a eficiência agrícola está no nosso poder. Então, eu falo muito sobre isso nas propriedades que eu visito. Tem como produzirmos melhor? Tem. Tem como nós produzirmos com mais eficiência? Tem. Desde que nós baseamos em princípios básicos da agricultura. Quando a gente fala de construção de ambiente, quando a gente fala de construção de perfil de solo, pessoal, isso não é da noite para o dia, sim, mas temos que começar, sim, sabe? Temos que começar. E, de acordo com as condições financeiras, a gente vai acelerando o processo ou não, tá? De acordo com o que a gente vai ter de melhores rendimentos, de mais sobra financeira, a gente pode ir acelerando o processo ou não, ou vamos degrau por degrau. Eu falo, quando a gente está buscando patamares de produtividade, é muito difícil eu sair de 50 sacas, por exemplo, para 100. É muito sim, difícil. sim, Mas se eu planejo, não, de 50 eu vou para 55, eu vou para é, 60, de 60 eu vou para 65, a gente vai trabalhando isso, sabe? E isso é possível. Tendo a eficiência agrícola, é possível. sim. E você falou Ok? uma palavra-chave aí que é o planejamento. Tudo Aham. precisa de planejamento, na verdade. Eu queria entrar sobre a lógica do vazio sanitário, né? Que é impedir que uma população assim de determinada praga se mantenha no local ali após a colheita. A gente já até mencionou isso aqui. Mas
Quais são os principais cuidados que o produtor deve realizar para evitar que os focos de doença apareçam? O que pode ser feito para reduzir, então, também esses focos? Sim. É um assunto bem complexo, esse, sabe, Ângela? Mas muito importante. Sim. Então, na verdade, quando a gente fala de um vazio sanitário, a gente engloba vários fatores. A própria rotação de cultura, ela serve para isso também, tá? Ou seja, eu coloquei uma outra espécie de planta quando eu pretendo eliminar determinadas pragas, determinadas doenças ou determinadas plantas daninhas que foram problema numa cultura anterior, tá? Existe, na maioria dos estados, como nós estamos falando de soja, né, a obrigação de a gente eliminar aquelas plantas que se originaram das sementes que caíram na colheita, ou dos grãos que caíram na colheita, melhor Uhum. dizendo, né? Então, a gente precisa eliminar essas plantas, porque elas, na verdade, vão servir, na maioria das regiões, né? Que não ocorre uma morte natural dessas plantas por causa de geada e tudo, às vezes no sul, há alguns anos, essas plantas elas são eliminadas naturalmente, mas na grande maioria das áreas produtoras nós Uhum. precisamos eliminar essas plantas que a gente chama de restevas, outros chamam de plantas guaxa, né? Outros chamam de tiguera, ou seja, são sobras da colheita anterior que se originaram plantas que vão ser, na verdade, fontes de alimento para a preservação de pragas. Então, por exemplo, no Cerrado, que nós não temos condições climáticas extremas, lógico que tem período de estiagem longo, Sim. mas muitas pragas e muitas doenças já adaptaram a esse período de estiagem. Então, realmente, nós temos que eliminar essas plantas, né? Então, além da cultura em si, né, que vai ser originada por grãos que caíram da colheita, a gente precisa eliminar, no caso de soja, mas o vazio sanitário também nós temos que englobar plantas daninhas. Então, por exemplo, a gente pede muito que os produtores façam o manejo de plantas daninhas, mesmo se não tiver uma cultura subsequente da cultura principal dele, né? Para quê? Para que ela não crie um novo ciclo, né? Sim. Gere novas sementes, que aumente a população dessas plantas daninhas, quer dizer, tudo isso é importante que o produtor se atente, como também de algumas doenças que ficam no ambiente. São patógenos que vão ficar nesses restos de cultura. Então, quando a gente começa a trabalhar essa construção do ambiente na forma biológica, a gente começa também a diminuir esses focos de infecção ou de infecções que vão acontecer nos futuros ciclos produtivos, né? Uhum. Então, é muito importante a gente tocar bastante nesse assunto também, tá? Além de ser uma lei para o produtor, pensando a médio e longo Sim. prazo na sua área. É o maior patrimônio que ele tem, é o ambiente que ele planta. Esse é o maior patrimônio, Sim. patrimônio dele. Ele tem que cuidar disso aí com todo carinho, com todo capricho, né? Possível. Ô, Kid, e uma vez assim que o produtor finalizou a colheita, né? Que ele vai lá chamar o engenheiro agrônomo, alguém especializado para colher lá um pouco do solo dele, levar para o laboratório para fazer uma análise. Eu sei que a SATS está presente no Brasil inteiro. Como que vocês contribuem com o produtor rural para estar levando para o país todo, de norte a sul, a expertise de vocês? Quando que o produtor rural, qual é o momento que ele chega até vocês? Nós temos como a SATS é uma indústria, né? Uhum. Nós temos, além das nossas regionais, né? Ou seja, equipes que atendem, né, as principais regiões produtoras do Brasil, nós temos uma rede de clientes, né? De revendedores, né? Com todos os seus agrônomos, com todas as suas experiências regionalizadas, Uhum. que leva esses tipos de informações, de conhecimento. Então, eu falo muito com a nossa equipe da SATS, nós levamos muito mais informação e conhecimento para o campo do que propriamente produtos, sabe? Porque o produto só vai funcionar se tiver embarcado junto as Uhum. informações e os conhecimentos.
A gente sempre fala sobre isso, né? Então, a SATS trabalha muito nesse sentido. Nós não temos uma equipe que faça a coleta de solo propriamente dita, né? Uhum. Mas nós treinamos toda a nossa equipe para fazer a interpretação disso, a discussão sobre isso, né? Sim, Muitas coisas que são discutidas nas análises de solo não estão ligadas a produtos da SATS. E nós não estamos preocupados com isso. Por quê? Porque nós queremos que o produtor tenha sucesso, sempre. Que o negócio dele seja rentável, que a sim, lavoura dele seja saudável, e começa por aí. Ou seja, a criação desse ambiente, certo? Químico, físico e biológico. É a pirâmide que vai fazer com que nós tenhamos lavouras cada vez melhores. Depois disso, entra todos os trabalhos que a SATS desenvolve, na parte de equilíbrio de nutrição, na parte de fisiologia de planta, na parte de fitossanidade, na parte de tecnologias de aplicação. Ou seja, como agora, depois de criado esse ambiente, como eu posso estimular essa planta para expressar sua máxima capacidade produtiva. Por isso que nossa equipe que é espalhada, né, por todo o país, nós uhum, estamos muito ligados diretamente ao campo, mesmo junto com os nossos revendedores, sabe? Então, a gente faz muitas visitas ao campo, a gente tem essa interação muito forte com o produtor, para que a gente possa estar discutindo esses detalhes, sabe? E como eu falei com você, né, uma dos slogans da SATS é uma empresa focada na saúde da planta. sim, Então, a gente quer levar isso, a gente quer melhorar as produtividades do país, onde a gente tem a liberdade, né, logicamente, a gente quer melhorar o rendimento dos nossos clientes, dos produtores, de uma forma geral, por quê? Porque o produtor é a base do elo forte da corrente do setor agrícola. sim. Ele é a base, quer dizer, talvez seja o elo mais forte do setor, seja ele. E nós só vamos ter sucesso como revendedores, como indústria, como agrônomos, se o produtor tiver sucesso. Então, a gente tem isso enraizado na filosofia da empresa, sabe? Sim. Todos os nossos, né, colegas. Eu estava lendo a respeito, né? Até você falou filosofia da empresa, e eu estava lendo a respeito da SATS e eu vi que vocês têm o compromisso de inovar, né? De entregar os produtos de qualidade para o campo, para o produtor rural, que é o compromisso de vocês. E uma característica que eu achei bastante importante foi que vocês têm tecnologia própria, né? E eu queria saber de você se nos últimos anos, e eu sei que a gente está aí, né, passando por uma pandemia, e isso acabou transformando a vida de todos, mas se vocês, como que vocês estão intensificando as pesquisas das lavouras por todo o país para entender melhor essa carência do produtor rural? E foi muito bacana a sua pergunta, Nájila. A SATS, desde as suas origens, né, até a gente serviu de um pouco de chacote, né, na linguagem popular de algumas empresas. Poxa, vocês só fazem pesquisa, vocês só fazem isso, quanto vocês vão querer vender, né? Sim, Mas a SATS é enraizada esse trabalho de pesquisa, né? Então, nós temos algumas instituições que são parceiras da gente, né? Algumas universidades, como a Universidade Federal de Lavras, a própria Universidade de Uberlândia, né? As universidades aqui de Araxá, a Universidade de Uberaba, muitas consultorias, ou seja, principalmente as principais consultorias do país, a gente desenvolve trabalhos de pesquisa para entender essas particularidades de cada região, junto com os sim, meninos das consultorias. Nós temos a nossa parte do campo experimental nosso, nós temos um monte de produtores que se tornaram amigos, muito mais do que produtores, que nos permitem fazer esses trabalhos científicos na própria lavoura deles, né? Eles sempre separam, às vezes, uma área para a gente. Por quê? Tudo eles entenderam que a SATS tem esse jeito de trabalhar, que talvez sim, seja um pouco diferente de algumas outras empresas, né? Como você falou, apesar de ser uma empresa nacional, toda a tecnologia da SATS é da SATS, está certo. Nós temos sim, algumas parcerias. Nós temos parceria com a empresa americana, nós temos uma parceria da parte de produtos biológicos, de pessoas renomadas
né, que nos ajuda a desenvolver todo esse trabalho também a nível Brasil, que também estão ligados à pesquisa, né, são fortes nesses detalhes, mas a SATS se dedicou muito a ter uma base no que ela leva de informação para o campo, independente se vai ser produtos da SATS ou se vai ser produtos de outras empresas, certo? Isso, os produtores que com certeza vão estar assistindo seu podcast, que já conhecem a gente, eles vão estar ratificando isso, vão estar Sim. confirmando isso. Se nós não temos um produto que possa atender a uma situação para o produtor e a gente conhece produtos do segmento que vai estar fornecendo aquilo que ele precisa, a gente indica, sabe? Então, essa é uma das coisas que a SATS conquistou muito espaço no mercado por causa desse sistema de trabalho, muito linkado a esse compromisso que a gente tem de levar informações, inovações, produtos mais tecnológicos possível, mas tem um grande consultor que sempre eu acompanho as palestras dele, ele fala que a gente vende informações, a gente vende conhecimento. Sim. É isso que é mais importante. E como a gente é apaixonado por esse setor, a gente quer ver ele o mais forte possível, que a gente vai ficar forte junto. Eu queria falar sobre o manejo do sistema de produção após a colheita da soja, porque isso é fundamental para o sucesso da próxima cultura. Então, para assim, um efetivo controle das plantas daninhas no sistema assim de inverno, verão, é necessário lembrar alguns aspectos básicos, né? Quais são eles? Vamos lembrar eles aqui. Eu friso muito, né, esse sistema de mapeamento de áreas. Você tocou num assunto muito bacana. Às vezes, dentro de uma propriedade, Ângela, a gente tem, dependendo do tamanho da propriedade, coisas muito distintas lá, muito particulares dos talhões, sabe? E sobre plantas daninhas, sobre pragas, sobre doenças. Então, todos esses princípios, esses aspectos básicos, é assim, produtores, monitorem o que foi de problema nos talhões, dentro da sua propriedade. Todas as propriedades, Ângela, por incrível que pareça, elas têm os talhões delineados, determinados. Eu brinco, né? Aquele é o talhão do barracão, aquele talhão da lagoa, aquele é o talhão lá do piquezeiro. Tudo tem os talhões, sabe? Tem o nome ou números. Então, tem as particularidades de cada talhão. Tem talhão que já planta 5 anos, há mais tempo do que outros que foram abertos mais recentemente, tem problemas diferentes. Então, os aspectos básicos, pessoal, manejo de plantas daninhas de difícil controle. Todo mundo vai estar sabendo o que eu estou falando, como buva, como capim amargoso, como própria trapoeraba, erva quente, desmódio, né, que é o carrapicho beiseboi, são plantas daninhas de difícil controle. Temos que fazer o monitoramento quando tiver altos índices de infestação dessas plantas daninhas e manejá-las depois da colheita de soja, sabe? Ou manejá-las durante as lavouras, ou de safrinha, ou de inverno, ou mesmo se vai deixar a área de pousio, precisamos manejar essas plantas para que a população delas não aumente cada vez mais e torne mais difícil o seu manejo na safra seguinte, tá? A parte de pragas, pessoal, hoje a praga se adapta a muitas plantas hospedeiras. Então, quanto menos planta hospedeira nós deixarmos no ambiente, menor vai ser a reprodução dessas pragas na maioria das regiões do país e as próprias doenças, como a gente citou lá no vazio sanitário, que é muito importante também, principalmente quando se fala da cultura da soja, né? A gente está livrando esse ambiente de plantas que possam estar propagando esses focos de infecção dessas doenças, né? Então, enfim, esses são os aspectos básicos que a gente fala de um pós-colheita. Caráter da análise de solo, que é para a gente entender como ficou o ambiente depois de ter retirado aquela colheita nossa. Como é que ficou esse ambiente? Então, análise de solo, onde está ligado a análise química, análise física e análise biológica. Então, na verdade, hoje a gente, na agricultura 4.0, que nós estamos passando e vivendo já em algumas regiões ela, é importante que a gente tenha esse checklist, que são os aspectos básicos depois de um pós-colheita. Isso é muito importante. Sim. Porque nós não vamos ser pegos de surpresa. Sabe, Ângela? Mesmo se eu não tiver condições financeiras para trabalhar
sobre a construção ou reconstrução desse ambiente de pós-colheita, eu sei já do problema que tem. Então, ele não vai nos pegar de surpresa no próximo ciclo. Então, já vou trabalhar no meu planejamento que tipo de produto eu vou ter que ter para enfrentar aquele problema que, com certeza, ele vai causar danos e danos que podem ser altamente significativos no próximo ciclo. Então, quer dizer, se eu não tiver condições de atender os aspectos da KID, eu estava colhendo e a plantadeira já estava vindo atrás plantando a safrinha. Puxa, não vamos ter condições de fazer bem feito, né, essa reconstrução do ambiente. É oportunidade de negócios, oportunidade de mercado. A gente respeita isso, sabe, Sim, Ângela? A gente respeita. Não somos favoráveis a isso, mas a gente sim, respeita, ok? sim. Então, dentro desse respeito nosso, e sabendo que o produtor teve a necessidade de fazer aquilo, o que que nós podemos fazer para ajudar agora a reconstruir esse ambiente ou amenizar os problemas que possam ficar e perpetuar ali naquele ambiente? Sim. Então, isso a gente fica atento também, ok? Eu estou observando aí essa proximidade que a Satis tem com o produtor, muito bacana, né? Porque vocês ajudam a qualquer momento, né? Se ele financeiramente ele precisa fazer essa firinha logo após a colheita, mas esse compromisso de vocês de estar ali junto dele, né? De mãos dadas para ajudar a encontrar depois essa solução de nutrir melhor ali o solo, isso é super importante. A gente está chegando aqui no final do nosso podcast, mas eu não posso deixar de perguntar para você, porque é o seguinte: para ajudar o produtor rural na pós-colheita, ele que está aqui nos ouvindo nesse momento, nós falamos aqui de alguns dos principais pontos de atenção do pós-colheita. Mas existe algo importante também a ser destacado, que é o trabalho de tecnologia da agricultura de precisão, né? Como que você enxerga as pesquisas que vocês vêm fazendo aí ao longo dos anos para trazer mais benefícios para o campo? Como que você está vendo isso agora para daqui a médio prazo? Muito bacana essa pergunta também, Angela. Muito legal. Uma grande parte dos produtores já fazem uso disso, tá? Que é a gente fazer esse mapeamento, tá certo? Que esse mapeamento ligado à agricultura de precisão, propriamente Uhum, dita, ele está sendo mais um mapeamento químico, tá? Uma fertilidade solo, numa certa profundidade. O que nós temos alertado é que o produtor mexa nesse critério. É só pedir o pessoal, eles vão fazer normal. Ou seja, quando a sim. gente fala em construção de um perfil de solo, por exemplo, né, nós fazemos com que a gente construa um ambiente onde o sistema radicular da planta tenha a capacidade de se aprofundar o máximo possível. Nós só vamos ter uma planta de alta performance produtiva se o sistema radicular dela tiver a capacidade de se desenvolver bem, explorar um volume maior de solo, absorver a maior quantidade de água possível e automaticamente a nutrição está indo junto na absorção da água, além de dar uma resistência ou tolerância melhor ou maior para essa planta quando tiver uma estiagem, porque tem um sistema radicular mais aprofundado, mais desenvolvido. Então, nessa construção e nesse trabalho, nessa tecnologia que a gente fala de precisão, o produtor tem que se atentar ao seguinte: nós estamos fazendo um mapeamento. É um mapeamento mais com grids menores, ou seja, são feitos vários pontos de amostragem no terreno e nós podemos aproveitar essa coleta de solo e fazer as avaliações por completo, como eu falei com vocês, além de química, a parte física que normalmente vem, mas a parte biológica. Olha para você ver como a gente já vai aproveitar o sistema da coleta de precisão, né? Eu gosto muito de chamar de coleta de precisão, porque os equipamentos realmente fazem uma coleta de precisão, para que a gente possa ter um conhecimento maior do ambiente e em profundidades nesse ambiente. Uhum. Só para você entender, a maioria dessas coletas são feitas de 0 a 20. Eu peço, em alguns casos, que essa coleta seja feita de 0 a 20, de 20 a 40 e até mesmo de 40 a 60, dependendo da cultura que a gente vai instalar nessa área. Ok? Para quê? Para que a gente realmente consiga construir um ambiente onde o sistema radicular vai ser favorecido, ou ele vai ter condições de se desenvolver melhor. Então, todo o princípio, quando a gente está pensando a médio e longo prazo,
de aumentando as nossas performances produtivas começa aí, Ângela, nessa pergunta que você fez. Ou seja, eu preciso conhecer o máximo possível do ambiente que eu planto. E esse trabalho que o pessoal faz hoje, né, das empresas que fazem essas coletas de precisão, é fantástico. É fantástico. E essa coleta de precisão, ela faz com que aquilo que eu falei inicialmente, a gente não faz a parte, principalmente da nutrição de planta, às escuras, sabe? Hoje, a grande maioria das propriedades, os equipamentos também já são de precisão. Então, quer dizer, nós estamos pegando toda a análise que já foi feita, todo aquele exame que nós fizemos do nosso solo, do nosso ambiente solo, e vamos colocar o que precisa, ou vamos reconstruir o que se perdeu, né? Então, assim, a gente consegue realmente entrar nesse processo de agricultura 4.0, de processos de altos rendimentos, porque eu sempre falo, muitos nas nossas palestras, o produtor rural, Ângela, ele tinha de ganhar um prêmio todo dia, Sim, é sabe? Não é verdade. porque eu sou do setor, sabe? Eu não sou produtor, sabe, Ângela? Eu sou um apaixonado pelo setor e vejo o esforço deles. Olha, o produtor, ele investe, o pessoal tem que entender isso, o produtor, ele investe uma enormidade de Sim, dinheiro, vamos falar na parte financeira mesmo, ele sim, investe uma enormidade de dinheiro e a gente não sabe se nós vamos ter o retorno disso, sim. sabe? Porque ele também é um apaixonado por isso. Ele é um apaixonado em levar alimento para as pessoas. Sim. Isso é nobre demais, A né? gente não pode esquecer que o produtor rural, ele praticamente é uma fábrica a céu aberto, né? Fábrica a céu aberto, você falou É, tudo, né? Então, enfim, aí entra o que nós conversamos ali atrás, da eficiência agrícola. é, Como eu posso reduzir os riscos do meu investimento? Então, muitas palestras, Ângela, por exemplo, que a gente faz, está ligada a isso. sim, Como o produtor pode construir um ambiente nas suas propriedades que vai reduzir o risco dos problemas que a gente enfrenta todo dia quando implanta uma lavoura. Ou é chuva demais, ou é falta de chuva, ou exato. ataque de pragas severos, Sim, doenças severas. Então, o que nós podemos fazer para amenizar isso? Então, todo esse quebra-cabeça, essas pecinhas, sabe? De fazer esses exames do nosso solo, através de toda essa tecnologia de precisão, todo esse manejo, todo esse cuidado no pós-colheita. A gente briga muito nas propriedades, Ângela. Quando os caras me dão liberdade, tem hora que eu falo, o cara vai me mandar embora. Eu brigo mesmo. Hoje mesmo, por incrível que pareça, fizemos uma reunião com uma fazenda, que a gente está dando apoio com as áreas de pivô, estava reunindo toda a equipe da fazenda, fizemos aqui online. Porque a gente fala muito do capricho, sabe? sim, Plantar com a velocidade certa para ter uma boa distribuição de plantas. Então, tudo isso são pecinhas do quebra-cabeça que vai fazer com que a gente tenha uma lavoura de sucesso. sim. Afinal de Infelizmente, contas, lavoura saudável é negócio saudável, né, Kid? lavoura saudável, negócio saudável. E isso, Ângela, não baseia num produto. Porque É, às vezes o produtor fica naquela ilusão, poxa, agora eu vou usar um produto da SATS e vou colher 20% a mais. Gente, não é assim. sim, Isso é simplesmente uma pecinha do é, quebra-cabeça. Das inúmeras peças que tem na construção de uma lavoura de sucesso, essa é somente uma pecinha, que ela só vai encaixar ali se for o lugarzinho dela. sim. Eu não vou conseguir encaixá-la no outro lugar, não, porque no outro lugar ela não funciona. Mas a mecânica de todos tem que estar junto ali, né? Todo mundo Junto, funcionando no mesmo sentido. no mesmo É, sentido, né? eu quero lembrar para os produtores rurais que estão nos ouvindo, né, que a Sates, a gente falou aqui já, eu sei que ela está espalhada por todo o Brasil, os produtores podem ter acesso através das revendas, mas eu vou deixar aqui o site para quem está nos ouvindo e que queira entender um pouco mais sobre esse compromisso que vocês têm em levar qualidade para o campo, entregar ali a inovação também para o produtor rural, que é o www.satis.ind.br. Então, os produtores que estão nos ouvindo vão conseguir fazer essa anotação. E olha, Kid, eu
se eu pudesse, eu ficaria aqui com você durante horas batendo esse papo interessante, falando sobre nutrição, né, do solo, falando sobre como melhorar essa condição do solo para que o produtor tenha bons rendimentos e produtividades e que ele possa, a cada safra, ele obter esses melhores resultados. Uma coisa importante que eu queria finalizar aqui no nosso podcast é que enfatizar que eu fico muito feliz porque a missão de vocês hoje é muito importante, né? Contribuir para esse desenvolvimento de uma agricultura saudável, né? Essa palavra saudável, né? Por meio de aplicações de tecnologia, de inovação, de pesquisa que você falou. Hoje, o consumidor que está na cidade e ele consome o que o produtor rural produz, ele procura isso, né? Uma agricultura saudável. E eu sei que vocês trabalham ali de mão dadas com o produtor rural, com atenção nesse aspecto. E olha, eu fico muito agradecida por você estar aqui hoje comigo nesse bate-papo. Espero que você volte aqui mais vezes, trazendo outras informações para a gente. Ângela, nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar levando, né, através do seu veículo de comunicação, essas informações, um pouquinho da nossa história, Sim. Um pouquinho do que a gente gosta de fazer, do que a gente é apaixonado para fazer, né? E conte com a gente, estamos juntos aqui. O produtor pode acessar outras mídias da SATS, tem um monte de coisa lá, um monte de informações, sabe, Ângela? Nas redes sociais. Nas redes sociais, né? Então, enfim, o que a gente quer junto com vocês, levar isso para o campo, né? Levar essas informações aí. E a gente fica muito feliz também com esse tipo de link, né? Que Sim. vocês, né, fazem com a gente e com o produtor, né? Então é muito Sim. bacana isso, né? E nós que agradecemos. Eu digo que o Agrotalk aqui é a porta, né, para o produtor adquirir o conhecimento, para ele estar bem informado aí do que vocês estão criando e trazendo de inovação para ele também para o campo. Muito obrigada, Muito viu, obrigado. Kid? Ângela, Até a próxima. Até a próxima, né? Agradecer também aí a todos os produtores que, porventura, né, forem escutar aí, né, nossas informações. Sim, Sucesso a todos, né? é verdade. Até a próxima, então. Um abraço. Outro, Ângela, tudo de bom. Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Satis e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei Sturge e Fulan, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Satis. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Satis, você produz além da conta. Acesse satis.ind.br. Satis é nutrição vegetal que transforma.